O vídeo de hoje é para deixar para você 7 dicas aí para matar cochonilhas e tentar controlar ela aí o máximo possível no cultivo das suas suculentas, cactos e plantas em geral. Nós sabemos aí que as cochonilhas parecem ser um bichinho inofensivo, pequenininho, delicado, mas nós sabemos que ela faz um verdadeiro estrago nas plantas em geral, né? Ela vai comendo ali a seiva da planta, definhando a planta e até mesmo impedindo a floração que muitas pessoas desejam ver, né? E eu costumo brincar por aqui com a Ju que as cochonilhas elas são verdadeiros ETs, né? Verdadeiros extraterrestres, porque elas surgem do nada e do nada também elas se espalham para todo lado. E também elas têm várias formas, né? Tem as gordinhas, tem também as carapaças, né? Que normalmente fica debaixo das folhas ou nos caules. E tem também as farinhentas. E elas não atacam só as suculentas e cactos, não. Elas gostam de qualquer tipo de planta, principalmente se a planta ficar num local abafado e com pouca luminosidade. Isso acaba aumentando ali a reprodução das cochonilhas, que nem precisam de macho para poder reproduzir. Elas reproduzem muito rápido. Nas pesquisas que eu já fiz por aqui, uma cochonilha é capaz de reproduzir até 600 cochonilhas, né? E poucas pessoas sabem também que tem locais que plantam cactos para cultivar cochonilha, para fazer o carmim de cochonilha, que é usado aí nos alimentos, né? Em biscoitos recheados, gelatinas, bombons, embutidos, picolé e até presuntos. E dificilmente também elas acabam de vez no cultivo, porque também tem as formigas que tem uma parceria com elas aí que serve praticamente como Uber, né? Para transportar elas aí de uma planta para outra. Passado para você algumas informações, por aqui a primeira dica que eu gosto de deixar para quem acompanha o canal é a questão das hastes florais. É muito bom curtir, é muito bom apreciar, mas a gente deixa por um tempo e logo depois, quando a gente percebe ali que começou a aparecer uma cochonilha ou outra, a gente não perde tempo e já faz logo a retirada das hastes florais, porque é um local onde elas gostam, porque aqui fica tipo um néctar, né? Que atrai abelhas, borboletas, beija-flor, polinizadores, mas infelizmente também atrai bastante as cochonilhas. Quando isso acontece, a gente nem perde tempo e já faz logo a poda aqui, retira e joga isso aqui numa sacola de lixo e joga muito longe aqui do cultivo, né? Para não proliferar mais ainda. Nessa primeira dica, quando tem essa questão dessa infestação na copinha ali da haste floral, a gente não tem dó de fazer essa podinha de beliscão e jogar fora a contaminação, porque logo depois aqui no caule surgem novas mudas, né? Então não tem problema nenhum. Porque se deixar aqui, isso aqui vai acabar pingando cochonilha para todo lado, as formigas vêm, espalham de uma para outra e acaba piorando mais a situação, né? Quando é em uma ou outra, dá para fazer algumas coisas que eu vou passar as dicas para você durante o vídeo, mas nesse caso aqui eu prefiro podar e jogar fora. Tem também a segunda dica, que é relacionada às 11 horas. Elas também dão muitas cochonilhas carapaça, que é essa que fica grudada aqui no caule, e chega um ponto que não tem como limpar, porque esse caule é muito frágil, se for limpar acaba quebrando. Então o que a gente faz? A gente faz a poda da copinha da planta, onde ainda não está contaminada, e faz replantes. Então essa é a segunda dica. Toda vez que você vê a sua planta bem contaminada assim, ó, e você vê que não vai dar conta, você faz a poda ali e retira as mudinhas da ponta e replanta. Como você pode ver ao lado aqui, ó, a gente fez a poda, replantou no outro vaso e ela já está bem recuperada e até com bastante floração. E com poucos dias depois elas vão voltando ao normal, né? Dando a floração pra gente e até a folhagem também ficando mais bonita. Muitas pessoas falam comigo que faz tudo para a planta e não consegue ver a floração. Então pode ser o caso das cochonilhas também, porque quando elas vão no caule da planta, ela suga toda a seiva da planta e essa seiva não sobe para poder formar então a folhagem e a floração. Para ajudar no controle e na limpeza das plantas, eu vou deixar para você aqui na sequência algumas dicas, né? Que com certeza ajuda bastante aqui no nosso cultivo e com certeza vai ajudar bastante também você aí no seu cultivo. Produtos que ajudam bastante aí, ó, no controle é a canela, água oxigenada, o sabão, né, detergente neutro, e também tem algumas coisinhas aqui, ó, que ajudam bastante, como o caso do pincel
e também esse cotonete gigante que a gente improvisa aqui com palito de churrasco e algodão. Mas pode ficar tranquilo e tranquila que eu vou explicando detalhadamente para você durante o vídeo como usar e como preparar. Esse pincel aqui ele é muito bom porque ele é macinho e ajuda bastante aí na manutenção das plantas. A terceira dica que eu vou deixar para você é a calda de detergente neutro. É importante que seja o neutro, que ele é contra a praga e não contra a planta, né? Então ele é menos agressivo para a planta. Para os cuidados que eu vou ter aqui hoje, eu vou usar meio litro, então eu vou preparar com 2 colheres do detergente neutro, né? Como você pode ver aqui, ó, estou colocando já a segunda colherada, colher de sopa bem cheia, até pingando. E essa medida é o suficiente para poder dar uma exterminada em algumas cochonilhas que eu vi por aqui hoje. Aproveitando que eu já vou fazer essa manutenção, então toda vez que eu faço, eu gravo para poder mostrar para você, porque a gente vai fazendo também para cuidar das plantas, mas também para atender os pedidos que vão acontecendo durante a semana nos comentários. Mexido a calda de leve, é só colocar no pulverizador. É bom não mexer muito para não dar muita espuma, porque senão a espuma acaba entupindo o pulverizador na hora de pulverizar nas plantas, né? Ou melhor, nas pragas, porque eu gosto de deixar bem claro aqui que essa calda de detergente ela não é muito legal para jogar nas plantas todas não, ela é boa para jogar diretamente naquela planta que você percebeu que está contaminada com a cochonilha, ou com o pulgão, ou alguma outra praga. Importante quando você for aplicar, você verificar o local exato que está a praga, a cochonilha, né? E jogar diretamente em cima dela. Com certeza vai respingar numa folha ou outra do lado, mas não tem problema. Mas é bom jogar em cima, porque quando você joga assim, você vai atingir o mínimo possível a planta e sim a praga. Como você pode ver, ó, com apenas algumas borrifadas, a cochonilha já ficou bem amarela. Isso significa que já tirou a cerinha dela que ela usa para respirar. O sabão vai entupir o abdômen delas por onde elas respiram e tira a respiração dela e, por consequência, elas morrem meio que asfixiadas, né? Parece maldade, mas entre a praga e a planta, a gente prefere a planta sempre, né? Essa calda aqui, ela ajuda muito na questão da praga que você consegue ver. No caso da praga, que é a cochonilha carapaça, que normalmente fica nas folhas por baixo ou no caule, essa calda eu só uso ela para jogar um pouquinho e depois vir com o pincel e dar uma pincelada aqui, ó, para poder retirar o excesso, né? Na maioria das vezes retira tudo. É por isso que é importante observar e fazer a retirada de vez em quando para não acumular demais. No caso das que tem as cochonilhas na copinha da planta, como no caso dessa Afterglow, tem uma farinhenta aqui, ó, umas farinhentas, né? Então é só jogar aqui, pulverizar por cima e deixar alguns minutos. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que dão essa dica, mas não fala que é importante depois de alguns minutos você lavar e retirar esse excesso, né? Porque mesmo depois que a planta absorve esse sabão e que seca, mas ele fica por aqui. Então corre o risco de no outro dia, quando o sol sair, acabar queimando a sua planta. Importante lembrar sempre também que esse procedimento ele tem que ser feito na sombra, né? Depois que o sol se põe ou depois que ele já não bate mais na sua planta. Porque é sabão, é fraco a dosagem, porém tem soda, né? Então isso pode acabar prejudicando a sua planta se você aplicar aí com o sol batendo diretamente na planta na hora da aplicação. Principalmente nas suculentas, quando a gente faz a aplicação, isso aqui vai descendo pelo caule e vai formando uma cascata nas folhas, né? Então vai acabar parando esse sabão nas primeiras folhas de baixo. Então as primeiras folhas vai formar como se fosse uma colher segurando essa calda. E é aí que mora o perigo. Vou mostrar para você uma planta contaminada e depois da aplicação ó, ela fica limpinha. Então para você ver que realmente dá um bom resultado. As mesmas plantas que você viu bem contaminada, horas depois elas estão limpinhas, como você pode ver por aqui. Para isso acontecer, você aplica, deixa ali uns 10, 20 minutos, deixa lá o sabão agindo, vai tomar um cafezinho e aí depois você volta uns 20 minutos depois e faz ali uma rega, uma lavagem mesmo, né? Para poder tirar o sabão.
e até mesmo tirar ali os corpinhos mortos das cochonilhas, né? Porque mesmo estando mortas, elas vão permanecer ali na sua planta, causando ali um aspecto feio, um aspecto ruim. Então é bom você lavar por dois motivos: para tirar a cochonilha morta que ficou e também para tirar o excesso do sabão. Porque aí no outro dia, quando o sol aparecer lá e começar a bater na sua planta, você não precisa ter aquele medo de que, será que aquele sabão não vai queimar minha planta? Acontece muito isso, e lá no início do cultivo aconteceu com a gente porque a gente pegou a dica do sabão, mas não tinha essa dica de alguns minutos depois lavar o sabão, né, para tirar a cochonilha morta e o sabão também da planta. Esse procedimento ele vai deixar a sua planta limpinha e lindona. Você fazendo aí, você vai ter a prova de que realmente funciona. E no dia seguinte, ó, sol escaldante. Agora estou gravando aqui meio-dia exatamente para mostrar para você. E as plantas que eu apliquei a calda de sabão, não tem mais nenhuma cochonilha na copinha aqui, ó, tudo limpinha. E também não tem nenhuma queimadura, nenhum problema, porque eu esperei os 20 minutos para fazer o efeito do sabão e depois vim e fiz a rega limpando tudo. Seguindo então para a quarta dica do vídeo de hoje, que é relacionado à calda da canela moída com água oxigenada, né? Uma colher de canela moída para meio litro d'água também que a gente vai preparar aqui. E também a gente usa uma tampinha da água oxigenada, né? Água oxigenada volume 10 é aquela de ferida, né? Que a gente normalmente compra em farmácia. É importante detalhar para não usar outra água oxigenada também, porque tem outras volume 10 que é para cabelo, para outras coisas, né? Mas é essa azulzinha aqui, ó, de ferida, né, que é o peróxido de hidrogênio. Colocadas as duas medidas, é só mesmo fazer a misturinha para deixar mais homogêneo, né, na hora de fazer a aplicação. Essa calda aqui a gente costuma usar ela para muitas coisas aqui no cultivo. A gente usa ela para ajudar no enraizamento das plantas, principalmente quando chega planta nova para a gente coloca ali da noite para o dia as plantinhas com as raízes nessa calda, né? E no outro dia as plantas estão bem revigoradas para serem plantadas. Dica 5 que nos ajuda muito por aqui é esse cotonete gigante. Aqui a gente usa esses cotonetes aqui, ó, que a gente improvisa, palito de churrasco e algodão, para fazer um cotonete bem gigante, né? Para alcançar a planta toda. E às vezes a gente alcança a planta até de longe mesmo, para poder fazer, porque tem muitas baciadas aqui, uma próxima da outra, e algumas vezes a que está com cochonilha está até um pouquinho longe aí do nosso alcance. Então o cotonete grande ou o pincel grandinho ajuda a gente a alcançar melhor a planta, como no caso dessa Afterglow, que está bonitona a copa, mas o caule está com algumas cochonilhas carapaças, né? Então vou dar uma limpada nesse caule aqui hoje, para a planta continuar levando a seiva lá para a copa. Dica 6, usar um pincel de cerda macia. Pode ser com cotonete gigante ou pode ser com o pincel de cerda macia, né? Ultimamente eu tenho gostado muito de usar esse pincel aqui, porque ele alcança a planta de longe e alcança a planta toda. Então a gente consegue passar esse pincel tanto no caule quanto entre as folhas, né? Porque nós sabemos que a suculenta, à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando um espaço ali entre uma folha e outra, e costuma às vezes a cochonilha invadir desde o início da raiz até lá na copa, passando ali por entre as folhas. Então esse pincel ajuda bastante a alcançar. Demonstrativo aqui para você ver na prática, ó. Às vezes tem cochonilha entre uma folha e outra, a gente vem com esse pincel fazendo meio que uma obra de arte aqui, ó, limpando tudo aqui com ele, né? E à medida que as suculentas vão crescendo, elas vão deixando um caule exposto que muitas das vezes tem cochonilha carapaça agarrada, né? Entre essas vagas aqui, ó, onde fica que a folha caiu, né? E aí fica uma vaguinha, um fundinho, e elas aproveitam para aglomerar por aqui. E aqui elas vão tirando toda a seiva da planta. Quando você percebe, sua planta está ficando esquisita, e é por esse motivo. É porque elas estão sugando toda a seiva ali do caule e acaba a seiva não chegando na copa para deixar sua planta lindona. Depois de algumas esfregadas, ó, o caule já ficou limpinho, e aqui com certeza a planta vai continuar lindona e com todo o desenvolvimento que a gente gosta de ver e espera dela, né? O uso do pincel também ele é bom para quando tem aquelas cochonilhas ali na pontinha da planta, né?
nas mudinhas. Às vezes com a unha a gente não consegue, às vezes até quebra ali uma pontinha. E com esse pincel, você vai lá com o pincel e esbarra ali, tira a cochonilha e acaba matando ela na mão mesmo, né? O uso dessa cauda com o cotonete, vou deixar uma exemplificação para você aqui, ó, do cotonete gigante. Aqui tem essa rosa do deserto que ela andou dando umas cochonilhas carapaça no caule. E aí de vez em quando eu faço a manutenção, mesmo quando não tem nenhuma, eu passo porque essa cauda também, ela ajuda na proteção, né? Porque a canela, ela é fungicida, ela é bactericida, então ela ajuda bastante também a manter a planta limpa. E olha que a distância que tá, ó, e eu consigo alcançar, tá vendo? Então acaba ficando bem mais prático para fazer essa manutenção. Alguns dias depois de usar essas caudas e esses cuidados, a gente percebe que aquela planta que estava toda contaminada, ela começa a ficar cicatrizada, ó. A gente vê as cicatrizes onde a cochonilha maltratou, prejudicou a planta. Depois essas folhinhas vão envelhecendo, vão caindo, vão vindo outras folhinhas novas e assim as plantas vão se recuperando e ficando lindonas novamente. É por isso que é tão importante fazer essa manutenção, essa prevenção aí contra as cochonilhas. Porque se eu tivesse deixado, com certeza essa planta aqui não existiria mais hoje, né? Elas realmente definham, elas realmente destroem as plantas se a gente não retirar. E as suculentas, as plantas no geral, costuma às vezes a gente olhar para elas e de cara a gente vê que elas estão saudáveis ou que elas estão com algum problema, né? E na maioria das vezes é cochonilha. Às vezes você não vê ela aqui em cima, mas ela está lá no caule da planta, tirando toda a seiva e impedindo da planta desenvolver. Então percebeu que a sua planta não está desenvolvendo, mesmo se você olhar por cima aqui, ó, e tiver tudo limpinho, dá uma olhadinha no caule, que pode ser que lá no caule tem cochonilha, carapaça agarrada lá, sugando toda a seiva da sua planta. A qualquer sinal que a sua planta deu para você, ela estava lindona, bonitona, desenvolvendo e do nada ela começou a ficar meia capenga, dá uma olhadinha que pode ser as cochonilhas carapaças, que na maioria das vezes tem no meio das plantas e plantas em geral, né? Com esses cuidados, aqui, graças a Deus, a gente tem o prazer de ver muita floração desenvolvendo, porque o caule estando limpinho, a seiva ela chega onde tem que chegar e acontece isso aqui, ó, bastante floração, bastante desenvolvimento. Como eu falei para você, não existe um cultivo perfeito ali onde não vai ter uma praga ou outra, uma doencinha de planta e outra, mas com esses cuidados que a gente foi aprendendo e colocando em prática, foi ajudando bastante por aqui e é por isso que a gente sempre traz aqui no canal também para você que nos acompanha. A dica 7 para encerrar o vídeo de hoje é a questão do sol e luminosidade, né? Para suculentas e cactos é importante aí para mais de 3, 4 horas de sol pleno, né? Que é o sol direto ali, principalmente o sol da manhã. E no caso das folhagens é importante também muita luminosidade e até mesmo aquele solzinho fraco da parte da manhã ou aquele solzinho mais fraco do final do dia, né? Isso vai ajudar ali a desenvolver a fotossíntese da planta, que é a alimentação dela por completo, onde ela faz a glicose dela ali, no geral, ajudando então a seiva a ser distribuída na planta toda, né? E também vai evitar também o acúmulo de cochonilhas, porque cochonilhas e sol não combinam, né? Elas detestam o sol. Em meio a essas dicas e informações, pode ser que ficou alguma dúvida aí para você. Se ficou dúvida, deixa nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida, tá bom? E atender o seu comentário aí. Aproveita e deixa nos comentários aí qual das dicas que você achou mais interessante, que você ainda não sabia, né? E que com certeza vai te ajudar. Deixa pra gente também de onde você assiste, que é importante saber onde está chegando a informação, né? E aonde chegam os nossos conteúdos. Combinado? Se gostou e não for inscrito por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você, tá bom? Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.